Fala, meu cliente! Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um mini curso, né? Falando aí sobre essa declaração de imposto de renda de 2025, beleza? Lembrando que o meu foco aqui é falar com você, meu cliente, tá? Levando em consideração, lógico, que você é um empreendedor, beleza? A declaração de imposto de renda, ela é principalmente, né? E muitas das vezes atinge ali o pessoal que trabalha, né? Muitas das vezes aí o servidor público, por exemplo, o cara que trabalha de carteira assinada ali, né? Enfim. Mas aqui eu estou falando para você que é meu cliente empreendedor, beleza? Então não vou ficar de teoria, porque eu sei que seu tempo é curto e eu quero ser o mais objetivo possível nesse módulo aqui para você, meu cliente, beleza? Vamos lá. Você já me conhece, sou o seu contor, Patrick Xavier. Provavelmente eu te atendo ou o meu time te atende e em algum momento eu também faço atendimento para você que é meu cliente que da pesquisar, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu começar compartilhando a minha tela aqui, beleza? Como você está vendo aí, né? Aqui a telinha da declaração de imposto de renda, beleza? Um slide sim que eu montei para você. Vamos lá. Então, declaração de imposto de renda 2025, a Instrução Normativa 225, publicada agora no dia 13/3, traz as regras da declaração de imposto de renda, tá? Nessa primeira aula eu vou falar basicamente dos critérios de obrigatoriedade, ou seja, de quem está obrigado a fazer a declaração, beleza? Vou dividir essa primeira parte aqui em algumas aulas, né? Para que não fique muito maçante dentro de uma aula só, beleza? Então vamos lá, vamos ser objetivo. Primeiro ponto, quem está obrigado a declarar? Até o ano passado, quem era obrigado a declarar era quem recebia rendimento tributável acima do limite de R$ 30.639,90, beleza? Tá? Então, até 2024 era isso. A partir desse ano, a Receita Federal mudou essa regra, tá? Em cima dessa nova instrução normativa. Então, quem está obrigado a declarar é quem recebe 33 mil, acima, né, de R$ 33.888, beleza? De rendimento tributável. Então, para você que é meu cliente aqui, está pesquisar um prestador de serviço ou um comerciante, é meu cliente aqui de assessoria contábil. Se em 2024 você recebeu de rendimento tributável acima de R$ 33.888, você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda, beleza? Patrick, o que é rendimento tributável? Vamos lá, para você que é empreendedor, o teu Prolabore é rendimento tributável. Por isso que, em cima do teu Prolabore, você paga ali o teu INSS, né? Então, quando a gente fecha a tua folha de pagamento, você já vai junto com ela a tua guia do INSS, que é a tua contribuição ali para a Previdência Social. Se você recebe acima mais ou menos ali de 2.884, também já começa a ter desconto de imposto de renda. Então, para você que é meu cliente aqui, que é um prestador de serviço da área da saúde, ou é um representante comercial, ou é um profissional que trabalha com TI, ou um veterinário também muito comum aqui com a gente, você sabe que é muito importante a gente ter uma folha de pagamento aí da sua empresa igual ou superior a 28% do que você recebe. Então, muitas das vezes, a gente gera uma folha um pouco mais alta para a gente conseguir esse benefício fiscal do fator R. Então, se no ano passado você recebeu de Prolabore acima de 33.888, somando o anual, você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Patrick, onde eu vejo isso? No informe de rendimentos que a gente encaminhou para você no final de fevereiro. Tá? Porque todo ano a gente tem que fechar uma declaração de imposto de renda da empresa, mandar para a Receita saber, né? E também de outras fontes, quanto você recebeu. Beleza? Então, se você recebeu somatório geral, Prolabore acima de 33.888, tem que fazer sua declaração de imposto de renda. Beleza? Além disso, o que é rendimento tributável? Salários. Tá? Então, se você é funcionário, por exemplo, aqui dos nossos clientes, e está vendo aqui, tem acesso ao nosso módulo de imposto de renda, se você recebeu de salário acima desse valor de R$ 33.888, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se você recebeu aluguel lá na sua pessoa física, por exemplo, você tem umas casinhas ali de aluguel, você tem um apartamento, você tem uma rede de lojas, por exemplo, recebeu aluguel acima de R$ 33.888, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Patrick, se eu recebi um valor menor de Prolabore, 17 mil, por exemplo, e recebi aluguéis, soma isso tudo, beleza? Então, soma salário, soma aluguel, soma Prolabore, beleza? Se o teu rendimento tributável foi acima de R$ 33.888, tem que fazer a declaração do imposto de renda, beleza? Segundo ponto é para quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Que é isso, Patrick? Esse troço doido. Se você teve, por exemplo, rendimentos de aplicação financeira,
se você teve, por exemplo, rendimentos de poupança, se você teve, por exemplo, rendimento, se você, por exemplo, recebeu o teu FGTS. Então, é muito comum clientes nossos aqui que trabalhavam na iniciativa privada, saíram, foram mandados embora, né? Receberam ali o valor de FGTS e depois ele começou a empreender. Então, se esse é o seu caso, se você recebeu rendimento isento ou não tributável, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma, beleza, foi superior a 200 mil, ou seja, você recebeu um FGTS de 50 mil, você teve um rendimento de aplicação financeira, de poupança, se isso tudo passou de 200 mil reais, você deve entregar a sua declaração de imposto de renda. Não necessariamente você vai pagar imposto de renda, mas você vai ter que entregar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física, beleza? Vamos lá. Mais alguns critérios. Se você, em 2024, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos. O que é alienação, Patrick? Via de regra, transferência, venda, cessão, ou seja, se você, por exemplo, teve ali a venda de um imóvel ou de um veículo, por exemplo, e você teve lucro nessa venda, tá? Você com certeza apurou o seu ganho de capital, né? Então, vamos supor, você teve um apartamento ali que você comprou ali na planta por 150 mil. Fez ali todas as reformas e tudo mais, vendeu por 300 mil reais. Então, você teve um lucro de 150 mil reais. Em cima desse lucro, você tem que apurar o ganho de capital, que via de regra começa em 15%. Beleza? Então, se você teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, tá? E pagou o seu devido imposto, tem que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, beleza? Outro critério de obrigatoriedade. Se você realizou operação de alienação em bolsa de valores, tá? Com 2 pontos, né? Vou dividir aqui em 2 partes. Cuja a soma foi superior a 40 mil reais, ou seja, se você comprou ou vendeu ali ações ali em bolsa de valores, cuja essa soma, a soma das suas compras, por exemplo, das suas vendas, foi superior a 40 mil reais, tem que apresentar a declaração do imposto de renda, beleza? Ou cuja apuração, né, teve ali ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto de renda, ou seja, você fez a operação de day trade, por exemplo, então você comprou ações ali no dia e vendeu no mesmo dia, ou swing trade, comprou a ação e vendeu 2 dias depois, 15 dias depois, teve lucro sujeito à incidência de imposto de renda, tem que fazer a declaração do imposto de renda, beleza? Vamos para mais alguns critérios aqui de obrigatoriedade. Atividade rural. Existem alguns clientes aqui, né, que a gente atende da atividade rural. Então, se você é nosso cliente da atividade rural e obteve uma receita bruta, né, superior a R$ 169.440, beleza? Tem que fazer a declaração de imposto de renda. Ou, se você pretende compensar no ano calendário de 2024 ou posteriores anos calendários aí, prejuízos que você teve aí em anos calendários anteriores ou até em 2024, você tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda, beleza? Você que é meu cliente sabe que na atividade rural, tá, via de regra, a gente tem 2 formas ali de fazer a apuração, né, do imposto. Então, a primeira é, se você teve lucro na sua atividade rural, você pode pegar 20% da sua receita bruta e oferecer a tributação direta, beleza? Ou você pode preencher o seu livro caixa, né, com a sua receita bruta total, subtrair ali os custos, as despesas e os investimentos. Caso positivo, vai fazer ali a apuração do imposto, beleza? Caso negativo, né, caso você tenha ali feito ali, escriturado o livro caixa e ter feito ali a receita bruta, né, total, você subtraiu os custos, subtraiu as despesas e subtraiu os investimentos e teve prejuízo no seu livro caixa, você pode compensar esses prejuízos, né, em 2024 agora ou nos anos calendários posteriores, tá, por prazo indeterminado. Mas para isso você tem que fazer a declaração do imposto de renda, beleza? Mas um critério de obrigatoriedade, se você teve bens ou direitos, inclusive terra nua, superior, né, a 800 mil reais, tem que fazer a declaração. Ou seja, vamos supor que você não entrou em nenhuma das regras de obrigatoriedade, mas você tem um apartamento de 300 mil reais, um carro de 200 mil, uma posse de uma terra nua, por exemplo, ali de 500 mil reais, ou seja, ultrapassou o somatório de 800 mil reais, tem que apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, beleza? Mais alguns critérios, tá? Se você é novo residente no Brasil, ou seja, não é o caso que a gente quase não atende cliente assim, mas se você tem algum conhecido aí que é estrangeiro, veio trabalhar no Brasil, em 2024, é claro, tem que fazer declaração de imposto de renda agora em 2025. Ou se você tem algum parente seu, algum familiar, ou se você, por exemplo,
saiu, né, do Brasil e voltou, e assim se encontrava na condição de brasileiro, né, em 31/12 tem que fazer a declaração de imposto de renda, beleza? Mais um aqui, critério de obrigatoriedade, lembrando, tá, meu cliente? Você pode entrar em vários critérios, beleza? Tem que fazer, ou se você entrar em apenas um desses critérios que eu te expliquei, você tem que apresentar a declaração de imposto de renda, tá? Lembrando que eu estou apresentando aqui os principais pontos, beleza? Existem algumas regras de obrigatoriedade muito específicas. Não vou entrar nisso agora, porque a maioria dos nossos clientes não tem esse perfil, beleza? Então vamos lá, mais um critério. Se você optou pela isenção do ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, ou seja, vamos supor que você tinha um imóvel e vendeu o seu imóvel e dentro de 180 dias você comprou um novo imóvel residencial, beleza? Você vai ter que apresentar a sua declaração de imposto de renda. Por que geralmente é feito isso? Para você evitar ali o ganho de capital, né? Então, se você teve, por exemplo, um imóvel, né? Comprou ali, por exemplo, por 150 mil, vendeu a 300. Via de regra, você pagaria 15% sobre esse lucro, 150 mil. Só que, se você, dentro de 180 dias, comprar um novo imóvel residencial, com esses 300 mil, por exemplo, você não precisa pagar imposto de renda, tá? Claro, se você não tem utilizado esse benefício nos últimos 5 anos, beleza? E é importante você preencher o ganho de capital, né? Então, você fez ali a venda, preencheu o ganho de capital, mas fez ali a compra do imóvel dentro de 180 dias, não precisa recolher imposto de renda, beleza? Aqui, para a galera que tem bens e direitos no exterior, beleza? E optou por declarar esses bens e direitos, né? Vamos supor, não é muito nosso perfil também, mas pode ser que você conheça algum conhecido seu aí. E, por exemplo, ele é uma pessoa muito rica, né? Construiu patrimônio e ele optou por declarar bens e direitos e obrigações de entidades controladas lá no exterior, ou seja, ele montou ali várias empresas no exterior e ele tem ali a propriedade desses bens. A Receita Federal tem a possibilidade, né, de fazer com que ele declare isso na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, se ele optou por declarar bens, direitos e obrigações e entidades controladas no exterior como se fossem detidos da pessoa física, tem que apresentar a declaração de imposto de renda. E aqui, para a gente finalizar essa primeira parte, tá? Quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024 tem que apresentar a declaração de imposto de renda. Então, no ano de 2024, o governo, né, quebrado, né, no finalzinho do ano ali, ele editou uma lei, a Lei 14.973, e ele diz o seguinte: se você tem um imóvel muito antigo, por exemplo, e você quiser atualizar ele a valor de mercado, você pode atualizar, porém você vai ter que pagar 4% de imposto sobre essa atualização. Então, por exemplo, tem muitos clientes, por exemplo, que tinha ali uma casa, por exemplo, que ele comprou na época lá por 50 mil reais. Hoje a casa vale 300 mil reais, por exemplo. Então, se ele pega essa casa que vale 300 mil reais hoje e ele vende aí a valor de mercado a 450, mas ele pagou 50, ele tem que recolher, via de regra, de 15% sobre os 400 mil. O que o governo fez ano passado? Ele falou assim, ó, se você quiser atualizar o seu bem a valor de mercado, ou seja, a casa que você comprou, por exemplo, a 50 mil e hoje ela vale 300, se você quiser atualizar esse bem na sua próxima declaração de imposto de renda, tudo bem, só que você vai ter que me pagar 4% sobre essa atualização. Então, nesse exemplo, se o cliente comprou uma casa lá 20 anos atrás por 50 mil e a casa valeu os 300, ele pode atualizar esse bem, só que em cima desses 250 mil, que é a diferença, ele teria que recolher 4%. Então, se você, que é cliente nosso, fez essa operação, você tem que apresentar a declaração de imposto de renda, beleza? Então, aqui estão os principais critérios, tá, de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda desse ano, beleza? Então, finaliza essa primeira parte aqui e nas próximas aulas aqui eu vou abordando mais tópicos referentes à declaração do imposto de renda, beleza, meu cliente?